Gênesis 4, Caim e Abel. Neste capítulo fala que Adão conheceu a Eva, mas não se sabe ao certo se foi antes ou depois deles serem expulsos do jardim do Éden. Tudo indica que foi depois, o que quer dizer que a fruta proibida não seria para eles o sexo, como muitos dizem. Ovelhas representam as almas que precisam de um pastor, e o fruto da terra representa as coisas materiais que se queimarão no fogo do teste das obras. Abel só tinha um cuidado de vigiar as ovelhas contra o lobo, mas Caim tinha que empregar seus esforços e inteligência para lavrar a terra, por isso ele se irou, pois o seu serviço era duro, mas não valorizado como oferta a Deus. Isso significa que aquele que pensa que tem que ser aceito por causa de seus esforços, não alcançará a salvação. Mas aquele que tem fé no poder de Deus alcançará. No dia do juízo, Deus requererá de nós os nossos talentos. Os ímpios não terão nada para apresentar, pois as suas obras serão destruídas com a terra. Os justos apresentarão as almas que ganharam como fruto de suas justiças sociais. Aqueles que irão para o inferno são justamente aqueles que destruíram e perseguiram os justos. Todos nós somos irmãos em carne, e os que destroem os seus semelhantes são justamente os que lavram a terra, ou seja, os que fazem riquezas e armas para sua defesa contra a justiça, pois semeiam na carne e não no espírito, ceifando a corrupção. A explicação resumida do porquê Deus escolheu a oferta de Abel é que a sua oferta representava um lado de vida em que Cristo era o centro, pois o primogênito das ovelhas era Cristo, e Abel era Deus. Caim e Abel são também os dois pactos bíblicos, sendo o primeiro material, e o segundo espiritual. A exploração é tanta que eles fazem os seus irmãos clamarem a Deus, matando deles a vida digna que todos podem ter. Onde está o miserável, o mendigo? Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, HB 11:4, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, HB 12:24. A oferta que Deus não aceitou de Caim é a doutrina da prosperidade de ficar rico através do Evangelho. Caim matar o seu irmão Abel aos religiosos matarem a Cristo e lutarem para calar o seu Evangelho até o fim dos tempos. O sangue de Abel que clama é o Evangelho de Cristo denunciando o pecado de injustiça gananciosa proporcionado pelo engano da ignorância da palavra de Deus. Caim é as igrejas, denominações e religiões financeiras em geral, que matam o entendimento da doutrina de Cristo na mente do povo para servir ao Deus Mamon, o toma lá da cá. Quanto mais matam, mais sangue é derramado, pois a honra de um verdadeiro herói é o seu sangue derramado. Este sangue nada mais é do que a pregação da doutrina correta de Cristo. Tudo que é feito na carne é abominável, como por exemplo derramar sangue, mas no sentido espiritual é a única coisa aceitável, pregar Cristo, ou seja, o seu evangelho, o derramar o seu sangue. Esses homens malignos estão fora da presença de Deus, se escondem da justiça e não são mortos quando ninguém acha a sua maldade. Mas o sinal contra a morte que o Senhor colocou em Caim representa a dispensação da graça, que não dá a ninguém o direito de matar o pecador, pois Jesus morreu já por ele. A maldição para os ímpios é que a terra não dará mais a sua força, nada é eterno, e serão fugitivos e errantes. Os ímpios até pensam que são prósperos, mas não são. Na igreja ninguém deve ter inveja de ninguém, disse Jesus. Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, melhor lhe fora ser jogado no fundo do mar preso a uma pedra. Não devemos nos irar quando Deus recebe o louvor do irmão, derramando a sua unção. Nunca devemos julgar que o nosso louvor é mais aceito por Deus que o do nosso irmão. Nunca devemos ficar de semblantes caídos porque o nosso irmão tem mais talentos do que nós, como o servo inútil e infiel da parábola dos talentos. Ele, porque tinha um só talento, se irou, porque o seu senhor só tinha dado a ele um talento, atentando mais para os outros conservos, dando-lhes 5 talentos. Então vamos proceder bem com o que temos para sermos aceitos. Com certeza, os últimos serão os primeiros. Se Deus nos deu menos é porque Ele quer nos honrar mais. Não desistamos de buscar os dons. Quem na casa de Deus destrói os vasos de Deus até afastá-los do caminho, não é usado por Deus e nem deixa os outros serem. São fariseus, vazios de Deus que se honram entre si, excluindo os que eles acham indignos de participarem do seu clube social. Querem estar sempre por cima, mas o verdadeiro homem de Deus não se embaraça com tais homens, pois a obra de Deus é nas ruas, ensinar o caminho da salvação. Enterrar talento na parábola dos talentos é também, por vários motivos, impedir que os seus irmãos sejam usados por Deus, abafando o dom alheio.
Tais homens querem fazer o culto do jeito deles com a finalidade de lucro, não se importando com a loucura da manifestação de Deus, a qual traz uma verdadeira conversão à alma. Por isso eles ensinam que o dom de profecia acabou, para que este não os venha denunciar. Cuidado, estes tais não querem converter as almas a Cristo, mas a eles, para que venham a ficar ricos. O maior não é quem prega mais nem quem canta mais, é sino que retine, não tem amor, mas é aquele que acaba perdendo a sua vez por querer que todos tenham a sua vez. Por querer ser justo acaba sendo injustiçado. Caim estava disputando com seu irmão para ver quem era mais aceito por Deus. Às vezes no sistema religioso do mundo alguém pensa ser maior que os outros porque quando ele pega o microfone a igreja entra no poder, mas maior é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Não o que pensa que ele só vai ser o maior enquanto estiver pregando ou cantando mais vezes que o seu adversário, que também prega bem. Não devemos ter preferência por ninguém. Evitar escolher alguém por amizade ao invés da unção de Deus para um certo cargo. Por isso muitos ungidos estão no banco, enquanto os materialistas estão nos púlpitos, igual Saul e Davi. Sermos justos nas oportunidades para evitar a facção, a panelinha, o sistema religioso mundano e diabólico. Aonde há o poder de Deus aí não há confusão, falta de comunhão. Quem está dentro da igreja deve vigiar para não ir para o inferno. Sempre o mais forte mata o mais fraco. Assim muitos na igreja matam espiritualmente o irmão, fazendo-o desviar por vedar-lhe a oportunidade. E diz para Deus que a salvação é individual, por isso ele se desviou, que não tem nada a ver com isso. Mas nós devemos ter cuidado para que a nossa presunção, egoísmo, prepotência, desvie nosso irmão e ele clame a Deus contra nós. Se não soubermos viver em grupo na presença de Deus aqui na terra, como iremos para o céu onde todos os vivos de todos os tempos estarão reunidos lá? Tem gente que quer na igreja apenas espectadores e dizimistas, não quer que todos sejam vasos. Tratam melhor aquelas pessoas que não almejam cargos na igreja. Moisés falou para Josué, que ficou com cuidados com Moisés por causa de 2 homens que profetizavam fora do grupo dos escolhidos para trabalhar no serviço do Senhor. Que bom seria que todos profetizassem. Hoje todos devem ter a mesma unção que Moisés tinha, pois Jesus falou, aquele que crê fará as obras, ainda maiores que eu fiz. O problema é que tem gente que quer ser exclusivo, privilegiado, o maior, quer mandar, não quer que outros mandem também. Se esquece que estamos no tempo da graça, da multiplicação. Mas não há de bens materiais como eles querem, mas a multiplicação de homens de Deus como Moisés. No Velho Testamento Deus permitiu que um homem de cada geração fosse sumo sacerdote apenas como representação do reino espiritual, mas na graça o único sumo sacerdote é Cristo. Portanto a lei da Bíblia deve ser obedecida, e cabe a cada um de nós discernir se aquele grupo de pessoas, que se rotulam casa de Deus, é governado por Cristo ou por homens. Se é governado por Cristo não é o dinheiro ou classe social que manda, mas a unção de Deus. Na presença de Deus desaparece a glória do homem, pois todos ficam atônitos com a existência de Deus. Tem pastor que é o próprio ladrão do curral das ovelhas que se coloca no lugar de Moisés para comparar o seu ministério de injustiças, mas não tem a unção da autoridade que Moisés tinha, pois a sua autoridade é imunda e corrupta como o dinheiro.